A química e os impactos ambientais. De forma sintetizada, o lixo corresponde a todos os resíduos gerados pelas atividades humanas que são considerados sem utilidade e que entrou em desuso. O lixo é um fenômeno puramente humano. Na natureza, tudo no ambiente agrega elementos de renovação e reconstrução do mesmo. A natureza possui a capacidade de lidar com os rejeitos produzidos nos processos ambientais, como podemos observar nos ciclos biogeoquímicos. Ou seja, a natureza consegue reciclar e lidar com os compostos de maneira harmônica e em equilíbrio. Como podemos ver na figura, o ciclo do carbono, onde a microbiota existente na Terra tem a capacidade de transformar os resíduos novamente em elementos utilizáveis pela natureza. E quanto aos produtos e compostos gerados pelos seres humanos? E quanto aos restos dos compostos que não são mais utilizáveis? Os seres humanos continuam a reutilizar como nos ciclos naturais? A resposta para a maioria dessas perguntas é nem sempre. Nem todos os compostos pela atividade humana são reaproveitados. Muitas vezes não é do domínio ou interesse do ser humano reutilizar ou reciclar todos os compostos e produtos que são produzidos por eles nas atividades humanas. Ou seja, não é uma produção harmônica e sustentável. Os produtos não mais utilizáveis, como já dizemos anteriormente, chamamos de lixo. Vejamos então uma composição média dos produtos que fazem parte do nosso lixo. A composição média do lixo brasileiro: 65% é matéria orgânica, 3% plástico, 3% vidro, 4% metal e 25% papel. Para efeito de análise, vamos destacar o plástico, gerado pelo ser humano. Mas o que é o plástico? O plástico é basicamente um polímero sintético derivado do petróleo e que possui diferentes propriedades. O polímero, basicamente, é uma macromolécula. Algumas dessas propriedades, como inércia química relativa, tempo de vida alto, aproximadamente 200 a 300 anos, fazem com que os plásticos se acumulem no meio ambiente e provoquem um índice muito alto de poluição. Os polímeros sintéticos derivados do petróleo, os plásticos que destacamos anteriormente, possuem essas propriedades químicas que tanto afetam o meio ambiente, e isso é inegável. O saber da importância do plástico, essa importância do plástico para a sociedade também é inegável. Como podemos ver, os plásticos são utilizados largamente na medicina, assim como têm sido usados em outros campos, como a construção civil. O que fazer diante da necessidade do impacto ambiental? Alternativas como a produção e o desenvolvimento de polímeros não derivados diretamente do petróleo e que são biodegradáveis. Atualmente, nós temos polímeros derivados da cana-de-açúcar, que é feito basicamente de celulose e que é biodegradável. Seu tempo de vida útil pode ser de aproximadamente 30 dias. Como podemos ver na figura, sacolas plásticas biodegradáveis ou mesmo sacolas de papel. A seguir, essa figura mostra o plástico, o ciclo biodegradável do plástico, feito a partir da mandioca. Portanto, já existem alternativas sustentáveis e que podem ser implementadas. É necessário também que não só as indústrias mudem seus processos e busquem materiais que causem o menor impacto no meio ambiente, mas que seja mudada também a consciência das pessoas quanto ao uso e consumo e ao tratamento do lixo. Obrigada.